Então vamos lá, é o seguinte, nós estamos acostumados com o triângulo. Nessa perspectiva aqui, cateto e hipotenusa. Aí, nesse conceito, o que acontece? Ele vem e faz isso aqui, ó. Aqui ele coloca o ângulo de 90 graus, não vai mudar. Cateto e hipotenusa vai ser aqui. Só que ele fala o seguinte, ele vai traçar a altura relativa desse triângulo. Nós vamos pegar aqui, certo? A altura relativa seria aqui, ó. Esse triângulo, altura relativa. Então, essa é a altura relativa desse triângulo. Só que o que acontece? Aí, para eu encontrar a altura, quando eu traço a altura aqui, ó, o que acontece? Isso daqui é um triângulo retângulo, isso daqui também é um triângulo retângulo. E aí vocês sabem no triângulo, que agora, nesse caso aqui vai ser cateto e esse vai ser cateto desse daqui. Certo? Cateto aqui e cateto aqui. Aqui vai ser hipotenusa desse triângulo aqui. Certo? Porque os catetos é do triângulo maior. Então agora nós vamos trabalhar com 3 triângulos. O maior, esse do lado esquerdo e esse do lado direito. E aí tem que ficar ligado. O teorema de Pitágoras. E aí o que acontece? Aí nós vamos ver as projeções que nós temos, tá? Em relação a esse triângulo. Certo? Então aqui na tela do PCI ele traçou essa projeção, que é a altura relativa desse triângulo, que ele chamou de H. Aí, ele falou que esse lado todo aqui, ó, do triângulo maior é o Azinho, certo? Por quê? Porque ele está falando que esse vértice aqui é A. O lado relativo a esse vértice vai ser o Azinho, tá? Esse vértice aqui é B. O lado oposto a esse B vai ser o lado Bzinho. E aqui ele deu valores, tá? Mas depois a gente trabalha com esses valores aí. Vamos apagar aqui. E vamos apagar aqui. Certo? Então o que acontece? Então, a primeira relação que nós temos aqui seria do quadrado maior. Qual que é a relação do quadrado maior? Quem que nós vamos utilizar? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, lembrando que agora eu tenho que ter aquela visão crítica. Se eu for verificar o triângulo maior, então aqui é o ângulo de 90. Então, quem que é cateto? Olha lá, cateto são os segmentos que formam o ângulo de 90 graus, cateto. E nesse caso é a hipotenusa. Aí eu tenho que ter essa visão crítica aí. Tudo bem? Então, na relação do teorema de Pitágoras, como que fica? Hipotenusa ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa. Quem que é o nosso lado? O Azinho. Então vai ficar A ao quadrado. Quem que é cateto? O B e o C. Então vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Essa é uma das relações que nós temos aí. A outra relação vai ser o seguinte. Então eu vou pegar a altura relativa vezes quem? Vezes o A. A vezes H, ou H vezes A dá na mesma. Então a altura vezes o A vai ser igual a quem? Igual a B vezes C. Tá? Ele fala aqui o seguinte, que o produto da medida da hipotenusa... Então, o que é o produto?
vezes, certo? Então, produto, ó. O produto da medida da hipotenusa pela altura relativa, essa é a altura, é igual ao produto da medida dos catetos. Tá? Então, vamos fazer o OBS aí. Então, aqui vai ficar o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa é igual ao produto das medidas dos catetos. O primeiro não tem necessidade de fazer, nós já colocamos aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não tem como que eu vou ter que trabalhar em paralelo com essa figura aqui, meu amigo. Dos catetos. Então é o seguinte, aí depois nós vamos fazer um exercício de aplicação, pegando sempre essas OBS aqui. Então o que acontece? O produto da medida da hipotenusa. Então olha lá. Eu tenho minha hipotenusa aqui. O produto projetar de novo aqui. Catetos. A, vamos lá, H, B e aqui o C. Certo? Então, tem que levar em consideração o triângulo maior. No triângulo maior, o B é o cateto e o C também é o cateto. E o A é o quê? Hipotenusa. Então, o que ele fala aí? O produto da medida da hipotenusa, quem que é a medida aqui? A. Então, A, produto é vezes. Pela altura relativa, a altura é o H. É igual a quem? BC. Ao produto dos catetos. Cateto é B e C. Então essa é uma das relações. Já vimos a primeira, que vocês já estavam cansados de fazer. Tudo bem? O professor consegue fazer um pouquinho maior, minha vista? Então aqui eu tenho a primeira relação. A segunda, vamos fazer a terceira aqui. A terceira relação vai ficar C ao quadrado é igual a A vezes N. Então ele fala o seguinte, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do seu respectivo cateto sobre a hipotenusa. Vamos entender isso daí. Vamos entender que é o mesmo caso do B ao quadrado, que é igual a A vezes M. Esse é um N e esse é um M. Tá? Que é N e esse é M. Então vamos escrever aqui e depois eu já passo para vocês. Então aqui vai ficar o quadrado. Isso. Da medida do cateto. Da medida do cateto. É igual ao produto.
da medida. Sim. Aí já tem teorema de Pitágoras, o quadrado, diagonal do quadrado, diagonal do altura relativa do triângulo equilátero e depois isso aqui. Aí fecha. Aí fecha. Aí fecha. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Então vamos entender essa parada aí. Professor, desce um pouquinho aí, senhor. Entender. Aí ajeitou. Tem. Então aqui é o seguinte, ó. E que é isso depois da medida, senhor? Se eu pegar Da hipotenusa. esse triângulo aqui, ó. Então eu vou pegar esse triângulo aqui. Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam ter uma visão crítica dos três triângulos. O maior, esse do lado direito e esse do lado esquerdo. Você precisa entender. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus e aqui eu tenho a altura. Ele fala assim, ó, o quadrado da medida do cateto. Então, quem que é o nosso cateto aqui? Não é o B? É. Então, o quadrado da medida desse cateto, do triângulo maior, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção. Quem que é a hipotenusa? O A. O A. Pela hipotenusa, pela projeção ortogonal do seu respectivo cateto. Aqui nós temos o N e o N. Então aqui é o seguinte. Olha lá, eu estou aqui. Lá é a minha hipotenusa em relação ao triângulo maior. A projeção ortogonal é isso aqui, ó. Certo? Então o que acontece? Ele fala lá o seguinte, ó. É igual ao produto da medida da hipotenusa, essa hipotenusa. Em relação a quem? A projeção ortogonal do seu respectivo cateto pela hipotenusa. A projeção ortogonal é esse cara aqui, ó. Esse daqui é o cateto desse triângulo aqui. Certo? É o cateto desse triângulo. Ele está relacionando aqui. Agora, quando eu vir para cá, eu vou falar quem é o quadrado? C ao quadrado é igual a quem? O produto do cateto pela sua projeção. Quem que é a projeção aqui? Olha lá. N. N. Então vai ficar A vezes quem? N. A vezes N. Que é a mesma coisa. Então, você vai ter que dividir o primeiro triângulo. Se você pegar esse triângulo. Porque é o seguinte, ó. O que vai acontecer? Você pode ter essa medida, aqui é 2. E você tem essa medida aqui que é 10. Eu quero encontrar o M. Para eu encontrar o M, basta eu utilizar o quem? Essas duas relações aqui, ó. Certo? Que aqui vai ficar A vezes M. Eu tenho o valor de B? Tenho o valor de B. Eu tenho o valor de A? Tenho o valor de A. Entendeu? Porque aí eu tenho duas medidas e vou encontrar uma. Então, essas relações eu preciso ter em mente. Por quê? Porque ele vai me dar dois valores e diante desses dois valores eu tenho que encontrar todos os outros valores.
De acordo com quem? Com todas essas fórmulas. Então eu já tenho essa daqui, eu já tenho essa, eu tenho essa e tenho lá o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, eu tenho isso. Tenho mais? Tem mais. A altura ao quadrado, ó. Então, a quarta nós temos essa definição aqui, ó. H ao quadrado é igual a quem? M vezes N. O que significa isso? H ao quadrado é igual a M vezes N. Vamos fazer OBS. Professor, foi aumenta a letra, meu cabeça. Então aqui vai ficar. Acho que não vai dar para enxergar. Azul. Azul já tem do lado, eu vou fazer isso aqui. Verdão. O quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Sobre? Isso. Dos catetos sobre a hipotenusa. O quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, ó, os catetos são esses aqui, esse e esse. Em relação à hipotenusa, esse aqui, ó. Certo? Então ele fala o seguinte, ó, que a altura relativa ao quadrado é igual a quem? O produto das projeções ortogonais em relação a quem? Ao cateto. Quem são as projeções ortogonais? O M e o N. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Fechou. Então eu tenho essas relações, ó. Essa que eu posso usar, essa ou essa. É você que vai definir qual que você vai usar. Tudo pro mesmo exercício? Tudo para o mesmo exercício. Por isso que tem que ficar atento na álgebra. O que vai pegar esse exercício para vocês? A matemática futura, a parte da álgebra. É a raiz, quando você vai passar dividindo. Tenho a raiz no denominador, eu posso trabalhar com a raiz do denominador? Nunca! Então o que eu tenho que fazer? Racionalizar. Então é todos esses detalhes aí. Por quê? Olha lá, ao quadrado. Quando você isola o quadrado, você passa para lá. O inverso da potenciação, quem que é? A radiciação. Então você tem que saber fazer uma raiz. Então é isso que vai pegar. O cara que não sabe a álgebra, ele vai sofrer lá no ensino médio. Certo? Então é tudo isso daí. Beleza, então vamos começar a brincadeira. Já começaram? Não, aqui eu só passei as fórmulas, né? Ah, entendi. Então vamos lá. Agora nós vamos encontrar tudo isso daí.
Vamos trabalhar em paralelo. Vamos pegar lá para vocês ir identificando. É 2 aulas? Fato. Então vamos lá. Coisa linda. Então vamos encontrar as dimensões, o A, o N, o M e o H. Então vamos lá, presta atenção. Então olha aqui, ó, eu tenho apenas esse valor, que aqui é o 3, e esse valor vale quantos? 4. Bom, se eu tenho esse valor e esse valor, vamos encontrar quem? O A. Aqui é o triângulo retângulo, esse é o cateto, esse é o cateto e esse é a hipotenusa. Certo? Então quem que eu aplico? Teorema de Pitágoras. Então aqui é o A. O A vai do vértice B ao C. É o Azinho. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem que é hipotenusa? O A. Então vai ficar A ao quadrado. Quem que é o cateto? Ora ele é 3 ao quadrado. Ora ele é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. 9 mais 16. Potência, o inverso da potenciação, quem que é? Raiz quadrada de 25? Sim. Fechou, encontrei o A. Aí, beleza, encontrei o A. Muito bonito. Agora o que acontece? Vamos encontrar... O Azinho não é 5? 5. O quê? Não, agora nós vamos encontrar a altura relativa. Encontrar o H. Bom, nós vimos lá que para eu encontrar o H, olha ele aqui, eu tenho o H aqui, ó, eu tenho esse H e também tenho esse H aqui ao quadrado, ó. Só que é o seguinte, se eu utilizar a altura ao quadrado é igual ao produto de suas projeções, que seria o M vezes o N, eu sei o valor de N? Eu sei o valor de M? Não, então se eu jogar nessa fórmula, eu não vou encontrar a altura. Ficou claro? Então eu tenho que verificar qual fórmula que vai ser viável para eu estar encontrando a variável. Se eu utilizar essa daqui, o H eu quero encontrar essa altura aqui. Eu sei o total disso, mas não sei. Isso daqui não sei. Aí você fala assim, ah, mas pelo que parece ali, aqui o meu N é 1 e meu M é 4. Tá certo isso? Por quê? A figura é meramente ilustrativa. Boa, meu irmão. É isso aí. A figura é meramente ilustrativa. Então não posso, eu acho. Não. Na matemática não tem achismo. Tem fato. Certeza. Fato. Algo concreto. Ok? Então, nesta fórmula eu não consigo. Qual outra que eu tenho? A vezes H é igual a vezes BVC. Que é o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa é igual ao produto da medida dos catetos. Então, vamos lá. Eu tenho que A vezes quem?
H é igual a quem? B vezes C. B vezes C. Eu tenho o valor de A? Vale quanto? 5. Então eu faço a substituição. Eu tenho H? Não, vai ficar em função de H. Minha variável é o H. Eu tenho B? Vale quantos? 4. Eu tenho C? 3. Olha lá que coisa linda. Então 5 vezes H? 5H. 4 vezes 3? 12. O 5 está multiplicando. Vai passar? Dividindo. Ou seja, 12 dividido por 5. O que é 12 dividido por 5? Quantos que dá? Olha lá, vou verificar o meu denominador. Meu denominador é 5. Certo? Meu denominador é 5. E o que acontece? Consigo deixar esse 5 na base 10? Vezes quantos? 2. Se eu multiplico embaixo, consequentemente eu multiplico em cima. Fração equivalente. 12 vezes 2? 24. E 5 vezes 2? Dividir por 10 tem necessidade na chave? Não. 24 é a mesma coisa que 24,0. Quanto zero tem aqui embaixo? Desloca quantas unidades para a esquerda? 1. 2,40. Que é a mesma coisa que 2,4. Então, meu H é 2,4. Ficou claro? Molezinha? Molezinha. Tudo bem? Encontrei o H. Então, eu sei que a altura desse triângulo é 2,4. Se eu tenho altura, certo? Se eu tenho altura, quem que eu consigo encontrar agora? O M e o N. O M E o N. e o N. Vamos verificar. Se eu jogar nessa fórmula aqui, ó, do H ao quadrado é igual a M vezes N, eu consigo encontrar o M ou N? Sim. O meu H é 2,4, vai ficar 2,4 ao quadrado. M vezes N. Qual que é o valor de M? Não sei. Qual que é o valor? Não sei. Então aqui eu não consigo encontrar. Mas, olha lá, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Aqui em cima, ó, C ao quadrado é igual a vezes N. Eu tenho A? Eu tenho C? Quem que eu encontro? N. Eu tenho A? Eu tenho B? Quem que eu encontro? O N. Entendeu? Então tem que verificar as possibilidades que eu tenho. E aí eu vou brincando com o exercício. Ficou claro? Então vamos ajeitar a casa aí. Então, C ao quadrado, ó. Só entender aqui, ó. C ao quadrado é igual quem? C3. Olha lá, ó. É igual, quem que é seu cateto relativo aqui? N vezes quem? Vezes o A. Depois, se eu pegar o B ao quadrado, ó, é vezes quem? Igual a quem? M vezes quem? O A, que é o 5. Então, não dá para esquecer. Se você não lembrar lá, ó, você pega aqui, ó, C ao quadrado é igual N vezes quem? O A. B ao quadrado, M vezes quem? O A. Então, vamos lá. Se eu quero encontrar o N, C ao quadrado é igual a N vezes quem? A. Olha lá. C ao quadrado é igual a vezes N. A ordem dos fatores não vai alterar o produto.
O valor de C eu tenho? Vale quantos? 3. Então fica 3 elevado ao quadrado. N eu não sei. E o meu A vale quantos? 5. Primeiro eu elevo a potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Dá quantos? 9. N vezes 5. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Tem necessidade de dividir na chave? Consigo deixar na base 10? Então, vezes 2. Vezes 2, para facilitar a minha vida. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5 dá 10. 18 dividido por 10, 1,8. Encontrei o N. Se eu não consigo deixar na base 10, aí eu tenho que ir lá e dividir na chave. Não tem jeito. Bom, se eu encontrei o N, agora eu encontro quem? O M. B ao quadrado é igual a quem? M vezes A. Só isso. B ao quadrado é igual a M vezes A. Meu B vale quantos? 4. O meu N eu não sei. O meu A vale 4 ao quadrado, 16. M vezes 5. Se ele está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Tem necessidade de dividir na chave, nesse caso? Não, porque a base é 5. Vezes 2. Vezes 2. 32 décimos. Desloca uma casa. 3,2. Fechou. Encontramos todos os valores relativos. Ficou claro? Coisa linda. O senhor entendeu, meu irmão? Que bom. Fico feliz. Vamos lá. Agora não, meu irmão. Calma o coração.